Olá, Escorpião, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Vamos fazer hoje previsão para o mês de janeiro de 2023. Gostaria de avisar que, como prometido, eu já fiz a previsão do primeiro trimestre de 2023, né, equivalente aos 3 primeiros meses de 2023, e já está no ar de todos os signos, inclusive de vocês. E caso vocês não tenham visto ainda e tenham interesse em ver, eu vou deixar o link aqui e também no final do vídeo, para quem gostaria, tá? Então vamos começar, Escorpião. Acho que a fumaça do incenso aqui atrás de mim foi na minha garganta. Vamos começar. Falando nisso, tem uma coisa que eu percebi lá em outubro, antes da eleição, quer dizer, antes da vitória. Falar em Escorpião, me lembrei do Lula, né? O Lula é Escorpião. O Lula corre risco de atentado por esses dias aí, mesmo após assumir o cargo. Aliás, já estava correndo risco antes de assumir o cargo em 1º de janeiro. Estou gravando esse vídeo antes de 1º de janeiro, tá, gente? Eu não me lembro que dia que é hoje, mas é antes de 1º de janeiro de 2023 que eu tô gravando esse vídeo. Mas eu já tava captando as energias que lá em outubro o Lula já estaria correndo risco. Tanto a saúde dele estava desgastada naquele tempo, a gente já estava percebendo isso, tanto que em novembro ele teve que fazer cirurgia. E agora essa questão de atentados está muito forte ali pro Lula, porque eu já estava percebendo isso lá em outubro, antes da segundo turno eu já estava captando que o Lula corria risco de atentado. Enfim, mesmo após o dia 1º ainda há riscos. Tem algumas pessoas que estão bem loucas, sabe? Então, falar em Escorpião, né, que estão fazendo tiragem para Escorpião, me lembrei do Lula agora. Enfim, vamos começar aqui. Obrigada. Caiu duas. Ó, tem alguma coisa que vocês começam a desenvolver agora em janeiro, algo positivo, algo que vocês pode ser um planejamento novo, algo que vocês se inspiraram e agora vocês começam a ver aí para colocar em prática, tá? Mas essas energias aqui que caem na mesa é o que elas regem, digamos assim, o mês, assim, a energia principal do mês de janeiro para vocês. O que a gente vê aqui? Nós vemos o Escorpião muito pensativa, né? Refletindo bastante a respeito de coisas que já aconteceram ou que estão acontecendo e vocês, os melhores caminhos que vocês precisam escolher para seguir a vida de vocês. Então aqui a gente vê o Escorpião refletindo muito para escolher, né? Ver, né? Perceber a melhor estratégia ou os melhores caminhos para vocês seguirem a caminhada de vocês. Ao mesmo tempo, aqui vem uma carta da transformação, pedindo que Escorpião faça uma grande transformação dentro da própria vida. Para quê? Para vocês renascer como uma fênix de alguma situação que foi desgastou vocês nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Então aqui pede que Escorpião, sabe, se transforme porque vocês, é como se vocês corressem algum perigo de prejuízo ou ataques. Bem que me veio o Lula na cabeça ali no começo com a questão de ataque, eu já estava percebendo faz tempo da energia deles. E aqui, ó, de vocês que são de Escorpião, é a mesma coisa, ó. Essa carta da transformação, uma das coisas que ela demonstra, né, também, é a questão da necessidade de fazer uma transformação muito grande, porque é como se fosse terceiros tentando influenciar dentro da tua vida. Por exemplo, se você é uma pessoa autônoma, empresária, enfim, é como se você tivesse concorrentes muito fortes que estavam querendo meio que te derrubar, roubar teus clientes, te dar algum tipo de prejuízo, né? Para alguns aqui, esses ataques externos podem ser de rivais, tanto pode ser rivalidade de cargo, né, gente, de emprego, enfim, quanto assim na vida pessoal, rivalidades em geral, tá? Mas então por isso que eles pedem, ó, vocês refletindo muito aqui, para ver qual o melhor caminho para vocês seguirem, porque aqui ó, vocês
Alguns de vocês já devem ter percebido que vocês correm risco de tomar prejuízo, ou alguns já tomaram algum tipo de prejuízo causado por terceiros. Por isso, pedem que vocês façam uma transformação na vida de vocês. Que transformação é essa? Essa transformação é para você se transformar numa pessoa mais forte, tá? E melhorar a proteção de vocês, tanto para ataques externos, sejam energéticos, quanto, digamos assim, ataques mesmo à pessoa de vocês, para vocês ficarem mais fortes, para vocês, assim, renascerem da própria vida, assim, mais evoluídos, digamos assim, melhorados, ao ponto, assim, que o que acontece no externo já não me atinge mais, sabe? É nesse sentido. Então, aqui, pede que Escorpião se transforme, como um modo até de melhor proteção e defesa durante um período de começo. Vamos ver aqui o profissional Escorpião. Eita, que boa carta aqui. Ó, alguma coisa que... eventos mais formais que vocês vão ter que seguir esse mês. Alguns vão ter que lidar com judiciário, justiça, né? Esse mês. Alguns vão ter que lidar com algum tipo de... como é que eu vou dizer? Evento formal, muitas formalidades aqui nesse mês de janeiro. Muita formalidade. Então, para alguns, se você conseguir emprego novo, vai ter que passar por toda aquela burocracia, né? De ter conseguido um emprego novo. Olha, aqui eu acho preocupante, gente. É o seguinte. Aqui a gente vê, é como se essa carta aqui ela é muito boa. É muito boa. Porque assim, ela mostra a pessoa que ela já tomou um direcionamento na vida dela, aí ela mete o pé no acelerador e vai com tudo, rumo à prosperidade dela, rumo aos objetivos dela. É uma carta maravilhosa, porque mostra também as conquistas vindo com rapidez. Só que para vocês, essa carta caiu na mesa invertida. Então, demonstrando que as conquistas de Escorpião esse mês, né, vai dar uma desacelerada aí, tá? É como se as coisas estivessem mais lentas, não caminhassem com tanta rapidez. Aqui também eles pedem, ó, cuidado com o comportamento, às vezes, aventureiro no setor profissional, irresponsável para alguns, ou assim... é um comportamento assim que leva tudo numa boa, não presta muita atenção, ou tá mais focado assim nas alegrias, nas festas do momento, e não se toca em relação às responsabilidades do setor profissional. Aqui eles pedem que vocês prestem mais atenção e levem mais a sério esses assuntos relacionados a profissional. Mais uma vez demonstrando aqui, ó, que as coisas no setor profissional do Escorpião vão estar mais lentas. Duas cartas, essa aqui veio invertida e essa veio de pé. E elas juntas, elas já dizem, é como se tivesse as coisas no setor profissional do Escorpião mais lento. Pode ser que é nesse setor que vocês vão precisar fazer uma grande transformação, então, na vida de vocês. Porque as coisas estão muito lentas aqui no profissional, tá? Então, o que a gente pede aqui? O que eles pedem? Que vocês têm que ter mais cuidado com o profissional de vocês. Às vezes vocês acham que não, tá tudo bem, não tem nada de errado com o profissional, né? Depois eu vejo isso, né? Agora eu tenho que resolver outra coisa. Esse comportamento não vai ser bom aqui, tá? Escorpião, vocês têm que... aqui eles pedem que vocês sejam mais responsáveis com o setor profissional de vocês, por algum motivo, estão pedindo muito isso, porque aqui tem uma questão da formalidade pesando, ó. Então, às vezes, as coisas no sentido profissional ficam muito lentas. Tipo, pessoas que precisam arrumar um emprego, mas em vez de ir atrás de arrumar esse emprego, às vezes preferem sair, dar uma curtida por aí, acabam se envolvendo com outros assuntos, e o emprego, que era prioridade, fica em segundo plano. Então, eles falam, ó, cuidado com esse comportamento irresponsável, ou esse comportamento aventureiro, ou então, que nem a gente vê esses conjuntos de cartas aqui e pensa... gente, então, que já tem até um trabalho, mas acaba levando o trabalho de forma assim irresponsável, não cumprindo o horário direito, com risco de não cumprir, ou chegando atrasado, ou faltando emprego, tá muito nesse quesito. Então, eles estão pedindo aqui para Escorpião, ó, cuidado com o setor profissional de vocês. Não fiquem tratando disso de forma irresponsável, tá? Aqui pede mais compromisso e formalidades aqui. Também pede a Escorpião um comportamento mais de equilíbrio em relação ao profissional. Mais cuidado, mais paciência com o setor profissional.
Porque aqui as coisas no setor profissional parece que vão ficar mais lentas para acontecer, tá? Mais lentas. E alguns as coisas ficam até mesmo lentas porque a própria pessoa de escorpião acaba negligenciando, porque não leva muito a sério, ou fica indo em festa e fervo, ou perde a hora. Tá muito nesse sentido aqui em janeiro, sabe? Claro que não é para todo mundo, porque pode ser que você seja uma pessoa de escorpião, tá assistindo isso, e você pensa, mas isso não bateu pra mim, eu sou uma pessoa muito séria, muito responsável. Pois é, para você que é sério e responsável, tenta levar as coisas com mais paciência e mais equilíbrio, tá? Porque pode ser que algumas coisas nesse mês você esteja com pressa de ajeitar, arrumar e as coisas não mandem. Acabam se tornando bastante lentas e isso pode te estressar de alguma forma. Então espere aqui paciência, tá? Agora todo o resto das outras pessoas, né, que é desse segundo grupo, é que na verdade tem que tomar cuidado com esse comportamento irresponsável mesmo, né? Aventureiro aqui no setor profissional. Eles pedem para tomar cuidado com isso. Vamos ver uma carta complemento aqui, né? Vamos dar primeiro aqui uma carta complemento ali, né? Da energia principal do mês de escorpião, porque eu não tirei a carta. Saiu. Assim, ó, gente, como eu tava falando ali. No momento que vocês refletem bastante e fazem a transformação na vida de vocês, vocês conseguem superar qualquer obstáculo que tiver pelo caminho. Vocês superam. Aqui indica que vocês vão conseguir superar, tá? Mas assim, vocês vão refletir bastante qual é a melhor estratégia, qual é o melhor caminho para tomar decisões. Para então tomar essa atitude de reformular, né, o setor da vida de vocês que está precisando. Para alguns pode ser, tipo, a vida como um todo. Enfim, mas a transformação que você faz aqui bem pensada, bem estrategista, é para melhor. Vocês superam os problemas. Agora aqui no setor profissional, que eu estava vendo agora as cartas, vamos ver aqui. Muita carta, né? Vamos ver quantas que virou. Virou bastante carta. Deixa eu juntar aqui. Olha o que tá com tendência aqui, ó. Para vocês, escorpião, que estão lidando com a questão profissional. Tendência a brigas no trabalho, ou bater boca na hora de conseguir trabalho. Muita briga, ó, muito vocês estressados, bravos, brigando. Um fardo, para alguns que já têm emprego, parece que vocês estão cansados desse emprego. E por estar assim, cansados desse emprego, achando que esse emprego é um fardo na vida de vocês, vocês já começam, tipo, reacorda, né? Ou começam a faltar, ou começam a chegar atrasado. Por quê? Porque é muito estressante. Vocês, muitos aqui estão levando o trabalho como se fosse um fardo, um peso que vocês não queriam mais levar isso nas costas, como se esse emprego tivesse muito ruim. E aqui fica uma predisposição que, como vocês ficam estressados, estão pedindo aqui equilíbrio, escorpião, leve esse setor profissional de forma mais paciente e equilibrada. Mas muitos aqui não conseguem, se estressam e acabam, né, se metendo em briga, bater boca dentro do ambiente de trabalho. Aqui alguns de vocês estão preocupados em relação ao futuro, porque muitos aqui tipo, não querem mais esse trabalho, quer sair desse trabalho. Tem muitos aqui que é esse caso. Só que ao mesmo tempo está preocupada, né, naquele sentido. Mas vai que eu saio desse trabalho e não consigo arrumar outro. Tem uns aqui que vão fazer isso, ó. Acabam pedindo demissão. Tem uns aqui que podem pedir demissão ou acabar sendo demitido por causa de um comportamento irresponsável. Tem uns aqui que vai sendo impulsos, tipo, já deu nos meus nervos, não aguento mais, pede a conta. Tem uns que estão nesse comportamento, tá? Só que o que acontece aqui? É aquele risco que alguns agem de forma irresponsável ou na impulsividade, outros acabam ficando preocupados que quer sair desse emprego, tá muito ruim, não se sentem bem no local, mas estão preocupados, né? Em relação ao futuro, vai que resolve trocar de emprego e o próximo não dá certo. Mas aqui está dizendo que tem fechamentos de contratos, né? Então aqui a gente pode ver tanto gente finalizando contratos de trabalho, porque já deu, é um fardo, não aguenta mais, e partindo para o novo, quanto algumas pessoas de escorpião que estão sem trabalhos, mas aí começam a se empenhar mais, tentar levar as coisas de forma mais responsável e equilibrada, e então conseguem fechar um novo contrato de trabalho e começam com tudo essa nova fase, tá? Então tem aqui ainda um lado positivo para aqueles que não querem emprego, tem tendência ainda a conseguir, tá? Mas o que está pesando aqui, que está pegando, é pro lado daquelas pessoas que já estão enchidas desse trabalho
que eu gostaria de sair. Ó, é uma fase mais assim, abundante, ó. Tudo que você plantar agora é o momento certo para plantar. Tipo, tô desempregado, quero emprego novo. É o momento certo para ir em busca. Tipo, não gosto desse emprego. Eu tenho preocupação de não conseguir um outro. Olha, aqui mostra que vocês têm algum tipo de sorte ou uma certa fertilidade na mão. Então, naquele sentido assim, que uma tendência as coisas darem certo para você. Tá? Mas a maioria aqui tem um grupo aqui em especial de escorpião, é como se fosse fazer alguma coisa assim, na base da impulsividade ou irresponsabilidade, aqui na visão de outras pessoas, vai dar a impressão que vocês têm um comportamento irresponsável ao tomar algumas atitudes, né? Pode ser essa transformação drástica aqui que alguns querem fazer, que é abandonar o emprego e dane-se. Depois eu vejo se arrumo. Pode ser essa transformação drástica que alguns querem. Vamos ver o financeiro do escorpião. Financeiro é como se estivesse positivo. Vocês têm uma tendência a muita prosperidade, a conseguir as coisas, mas aqui as coisas dão certo, escorpião, quando vocês são, tipo, educados, gentios, né? Quando vocês têm um jeitinho delicado, né? É um jeitinho, sabe? Alguns dizem assim, leva na maciota, né? Alguns brincam dizendo assim. Mas aqui é no jeitinho mesmo. Para o financeiro fluir legal, é tudo aqui na delicadeza, nada ser impulsivo, nada tomar atitudes drásticas. Aqui para as coisas dar certo é na base da delicadeza. Então no financeiro, vocês vão ter que lidar com o financeiro de vocês, tem muito tato, tem muita sensibilidade, né? Para se tocar das coisas e tomar as decisões certas, assim, no sentido financeiro. Aqui tem que ter uma certa sensibilidade financeira para lidar com dinheiro. Bem como eu falei, sensibilidade financeira para lidar com as coisas, porque veio a carta aqui da cautela, pedindo que o escorpião tenha um comportamento mais, né, cauteloso em relação ao seu financeiro. Aqui vocês têm que levar as coisas mais na sensibilidade, delicadeza, por quê? Porque é como se tivesse prosperidade em teus caminhos, mas às vezes vocês podem tomar uma atitude drástica, impulsiva, né? E aí eles estão pedindo cuidado, escorpião, tenham cautela. Ó, cuidado com propostas, ó, isso aqui veio no fundo do baralho. Então não é para todo mundo, mas tem um pessoal de escorpião, tem que tomar cuidado com questão de propostas ou promessas muito envolventes, que sabem, aquelas que fazem a gente ouvir e entrar na fantasia e sonhar junto acordado, né? Naquelas palavras bonitas, né? Alguém bom de lábio que vem fazendo um papão aqui pro lado de vocês. Cuidado, porque essa pessoa aqui não cumpre o que fala. Tá? Vamos ver agora a saúde, escorpião. Saúde de escorpião, por favor. Obrigada. Não, escorpião, não dá mais. Preste atenção na sua saúde. Vocês estão com algum tipo de comportamento aqui, atitude, alguma coisa que vocês estão fazendo na saúde, tá muito ruim. Tá prejudicando a saúde de vocês. Eu conheço uma pessoa que uma vez eu estava fazendo tiragem, e quando chegou na área da saúde, veio exatamente essa carta aqui pra ela. Aí eu falei pra ela, ó, não dá mais pro jeito que você tá levando a tua saúde, né? Uma consulta particular. Eu falei pra ela, você tem que urgentemente mudar, como é que se diz, de postura aqui em relação à saúde, porque senão, minha filha, não tem saída, vai dar, né? Nem preciso terminar de falar. Aí a pessoa acabou me confirmando que era verdade, que o médico já tinha mandado mudar de postura, de comportamento, a pessoa não mudava e também não tinha voltado para reconsulta, né? E daí sabia que tinha que voltar para consultar de novo e sabia que tinha que fazer certas mudanças, né? E não queria fazer. Só que era uma pessoa assim que estava correndo riscos, porque já tinha um histórico de uma saúde bem fragilizada, que sempre estava tomando remédio, sempre dava algum problema, e já tinha até infartado e tudo. Aí veio essa carta avisando que se não mudasse o comportamento, ia ser fatal o negócio. Não estou dizendo que vão morrer, tá, escorpião? Mas eu estou dizendo que quando vem essas cartas, ó, é a espiritualidade avisando vocês que vocês precisam mudar de postura. Vocês precisam mudar o comportamento. Por exemplo,
Eu vi aqui alguns com comportamento irresponsável, que às vezes bebe demais, vai em festa, em fervo demais, e acaba, sabe, negligenciando até o seu profissional e acaba afetando a sua saúde. Então, há certos comportamentos, postura ou atitudes que a gente tem prejudicam a nossa saúde. Aqui a gente vê que o escorpião está com uma postura, está com algum comportamento que prejudica a própria saúde. Ou às vezes o organismo já está começando a querer dar sinal para vocês que tem algum desequilíbrio, alguma coisa, vocês têm que prestar atenção nos sinais que o corpo de vocês está dando, tá? Porque aqui fica um alerta bem grande para as pessoas de escorpião e cuidar da saúde esse mês. Viram aqui uma carta? Vocês precisam urgentemente cuidar da saúde para as coisas, né, voltar a uma certa harmonia no organismo de vocês. Só que aqui eu vejo que tem gente que fica pensando assim, não, imagina, daqui a pouco passa. Caiu meu incenso. Daqui a pouco passa. Né? Tem uns aqui que estão com um comportamento errado que prejudica a própria saúde, ou o corpo já está dando sinais que tem alguma coisa errada, mas a pessoa não dá bola, porque fica naquela, não, daqui a pouco passa, daqui a pouco melhora, e vai negligenciando. Então aqui a gente vê, escorpião, alguns aqui negligenciando a saúde também. Ó, aqui mostra, para lidar com a saúde, tá com um comportamento imaturo. Alguns é comportamento imaturo, outros é um comportamento irresponsável com a própria saúde. Então fica o alerta aqui, escorpião, que para aqueles que estão deixando a saúde em segundo plano, em último lugar, vocês precisam urgentemente mudar essa postura, porque não vai dar boa, não vai dar boa. Só para avisar. Espiritual. É um fechamento de um ciclo, escorpião. O que aconteceu? Alguns de vocês estão deixando uma religião para seguir outra, deixando um local para começar a seguir outro. Aqui mostra vocês, ó, não tá ruim essa espiritualidade aqui, não tá ruim. Aqui se eu tenho uma carta que mostra que é uma mediunidade meio forte, não tá ruim. Mas parece que alguma coisa se fecha, vocês concluem alguma coisa relacionada a... concluem ou realizam alguma coisa relacionada à espiritualidade de vocês. Vamos ver algum complemento aqui. Fechamento, gente. Tá dando as costas. Alguns aqui, como eu falei, alguns realizam alguma coisa aqui. Outros desejavam realizar muito uma coisa aqui, mas chega agora o momento, vocês veem que não, já deu, né? Não preciso seguir minha vida. Aqui tem muitos comportamentos assim. A pessoa gostava muito de frequentar a religião que ele frequentava, né? Ou o estilo de vida que tinha. Aí chega um momento que já deu o que tinha que dar, e agora chega o momento de dar as costas para esse local e seguir por outros caminhos. Aqui a gente vê gente que seguiu uma religião e vai ter a necessidade de parar de seguir para seguir outra coisa. Alguma coisa muda aqui, tá? Porque aqui é algum ciclo que se fecha e agora está na hora de seguir por outros caminhos, escorpião. Muitos aqui pode ser, está na hora de aprender uma nova filosofia de vida. Outros aqui sentem a necessidade de trocar de ambiente religioso ou espiritual. Vão dar as costas para algum local, alguma coisa que seguiam antes. Tá essa tendência. Aqui parece que alguns se decepcionaram com a religião que seguiam. Estão se sentindo de alguma forma meio... Alguns se sentem um pouco fracos energeticamente. Ou que essas coisas não estavam fazendo muito bem. Ó, a fraqueza ou o fracasso em relação à espiritualidade. As coisas não fluindo bem. Escorpião querendo dar as costas. E alguns aqui querendo até dar um pouco de tempo em questão de religião e espiritualidade. Ai, vou dar um tempo nisso, tô enchido disso, não quero mais. Aqui algumas pessoas escorpião dão um tempo. Vocês estão andando se decepcionando com alguma coisa? Aqui a gente vê algumas pessoas tentando trocar mesmo, mudar de religião, mudar de crença, mudar de espiritualidade. Já tem outras pessoas aqui que vão fazer isso porque estão cansados, estão enchidos e querem dar um tempo. Vocês são livres para fazer o que vocês querem, tá, escorpião? Porque aqui vocês têm liberdade de agir. Aqui na saúde vocês não têm liberdade de agir por causa dessa carta aqui. Essa carta não deixa liberdade. Aqui ou você muda de comportamento ou você se lasca.
Aqui tem liberdade financeira, mas tem que ter muito cuidado, tá? Porque vem essa carta aqui, precisa ter muito cuidado. Aqui, ó, vocês não têm tanta liberdade profissional assim, porque aqui pede que vocês sejam mais equilibrados e ponderados, cuidadosos com o profissional. Não tem muita liberdade aqui, não. E essa carta aqui também não dá muita liberdade de agir, não. É como se não tivesse livre-arbítrio. Aqui é, tipo, faz a transformação na tua vida que precisa urgentemente. É o que essa carta diz. Vamos ver o romance, como história romântica de Escorpião, meu Deus. Veio 2 cartas. Ó, aqui nós vemos assim, 2 comportamentos, né? Aqui temos as pessoas que estão muito assim, intensas, cheias aquela calorão, assim, na hora de se envolver, aquela intensidade de entrega, sexualidade gritando alto, então aquela coisa louca, né? Tem esse comportamento. E, ao mesmo tempo, esse comportamento tão intenso dentro do setor do amor pode trazer muita ciúme, muita ciúme entre o casal. Para quem tem um amor, é muito ciúme aqui, uma vontade de controlar, uma possessividade aqui. Alguns ficam até com uma certa obsessão tentando controlar. Por quê? Porque tem muita intensidade aqui de envolvimento. Aí chega ao ponto de ter tanto ciúme de achar que sim, o outro não pode me trair, vai me trair, não sei o que. Tem tanta essa desconfiança, tem um certo desequilíbrio aqui, tá? Então é uma intensidade tão forte no setor amoroso que pode beirar uma coisa mais obsessiva, sabe? Tomar cuidado com isso. Ao mesmo tempo, nós vemos aqui, ó, lá no fundo, algumas pessoas de Escorpião estão com uma energia de fertilidade rondando, tá? Agora, se você me dizer assim, não, mas eu já passei da idade, não tenho mais como ter filhos, vamos dizer assim. Mas às vezes não é você, é outra pessoa que você conhece perto de você que está com a energia de fertilidade alta aqui, ó. Tem essa situação. Para as pessoas que estão solteiras, né? Primeiro eu vou tirar uma carta aqui, vamos ver aqui o amor para Escorpião, em geral, né? Veio uma carta aqui. Para as pessoas que estão solteiras, é como se estivesse mais envolvida com amizade, só que é uma amizade que rola de tudo, sabe? É umas amizades que rola até, né, encontros íntimos. É umas amizades que não fica só na amizade, tá? Tem essa situação aqui. Mas assim, diante de toda essa intensidade, esse fogo, né? Até que pode, né, acontecer coisas entre amigos aqui, Escorpião está numa postura assim, tentando se preservar mais. Talvez alguns não estão em relacionamento nesse momento, justamente porque estão querendo, assim, tipo, vou dar um tempo essa coisa de relacionamento, me estressei demais, me incomodei demais, e agora eu quero mais curtir a vida e, né, vou me preservar mais, naquele sentido que vou lá, fico com as pessoas, né, tenho aqueles momentos íntimos, volto para minha casa, tranquilidade, paz, né, paz, coisa que em alguns relacionamentos as pessoas não têm. Então aqui é como se o Escorpião estivesse mais assim, pensando mais em si mesmo. Para os que têm relacionamento, mostra aqui que para aqueles que têm relacionamento sério, mostra que há uma certa formalidade entre o casal, assim, aquela coisa de respeito, porque é um casal, já estão juntos há um tempo, então é aquela coisa assim, que é um relacionamento assim, de formalidade, né? Só que ao mesmo tempo mostra aqui que pode ter muito ciúme e controle, né? Muita cobrança, né? Às vezes muita cobrança por causa de ciúme, enfim. Mas aqui mostra Escorpião naquela postura também. Quero, como é que se diz? Esse ciúme, esse controle é para proteger a minha relação. Para que ninguém venha se meter ou se meter no meio de nós aqui e atrapalhar uma terceira pessoa. É como se Escorpião então quisesse esse, tipo, proteger a relação. Esse comportamento de autopreservação é para que o relacionamento seja blindado. É muita essa necessidade. Só que nesse comportamento de tentar deixar a relação mais forte e blindada para ninguém vir incomodar ou se intrometer, acaba que pode ser que vocês fiquem bastante possessivos, controladores, ciumentos, né? E desgasta um pouco nesse sentido. Esse pessoal do som alto, Jesus amado. Olha, gente, acho que pegou tudo no microfone. Passou um carro agora com som alto aqui. Só Jesus na calça, como dizem.
Vamos ver para aqueles que têm um amor. Veio 2 cartas. Ó, o parceiro aqui tá românticozinho. Olha, o parceiro nesse momento vai ter um comportamento mais passivo, tá? Enquanto vocês estão todo ali fogosa, querendo isso, querendo aquilo, naquela intensidade de amar e se entregar e realizar fantasias, naquele auê, o parceiro que tá quieto, bem quieto. Não manifesta os pensamentos, não manifesta, não se mexe, é uma coisa muito assim, sabe, muito quieto, muito passivo, o parceiro tá muito passivo, mas é um parceiro mais romântico, ó. Mas é engraçado, porque Escorpião tá toda naquela intensidade, e naquela também aquela questão de querer proteger a relação, né, uma forma de blindar para ninguém se meter, para não dar errado, todo aquele cuidado, toda aquela força, toda aquela intensidade, e o parceiro aqui, sem abrir o bico, passivo, não toma uma atitude essa criatura. Às vezes esse parceiro parece até um pouco misterioso, pode dar assim, aquela sensação, o que essa pessoa está pensando, Jesus? Porque não fala muito, né? Mas às vezes o parceiro assume um comportamento mais romântico, assim, mais suave, assim, mais de entrega, assim, mas assim, num nível tão mais assim, de amorzinho, assim, uma suavidade. Enquanto vocês são puro fogo, amor e intensidade, aquela paixão louca, essa pessoa aqui também tem isso, mas é uma forma mais suave, uma coisa mais romântica, tá? Mas aqui nós vemos o parceiro mais assim numa posição passiva mesmo, esperando. Tipo assim, se vocês se conheceram e você tá esperando que essa pessoa se mexer pra ver se rola alguma coisa ou vira relacionamento, né, pra quem recém conheceu, não, Escorpião, aqui nós vemos que a pessoa tá mais naquela posição de sentar e esperar. Acho que tá esperando que você se mexa. E aqui pode ser que você mesmo acabe querendo formalizar a relação. Você dá um pontapé inicial com mais intensidade, querendo até formalizar essa coisa. Vamos formalizar logo essa coisa, enfim. E essa pessoa aqui não se manifesta muito. É muito assim de esperar as coisas acontecerem. Muito lento, muito burocrática, não fala muito. Às vezes, aqui a gente vê um comportamento que de repente é uma pessoa que gosta bastante, mas não é muito de se expressar. É uma pessoa mais fechada, mais quieta. Às vezes dá a impressão que é misteriosa. Mas é uma pessoa que não fala muito, tá? Outros casos, essa pessoa aqui, ela tá magoada, tá? Mas é uma pessoa que guarda mágoa e não conta. Ela só fica guardando mágoa, mas não fala o que tá acontecendo. Vamos ver aqui, parceiro do Escorpião. E mostra que o parceiro tá numa energia de luta. Eu acho que o parceiro tá se defendendo de você, viu, Escorpião? Porque se você tiver um comportamento de puxar muita briga por causa de ciúme, controle e, né, aquelas cobranças por ciúme, cobrando assim, você tá me traindo, tá não me traindo, sabe, nesse tipo de comportamento, o parceiro vai ficar mais na defensiva, vai ficar mais calado, vai ficar às vezes magoado, beiçudo lá num canto, né, ou beiçudo, enfim, e daí fica muito na autodefesa, assim, tipo, você começa a vir cobrança, a pessoa já se guarda, já se fecha, não fala mais nada, já fica na defensiva. Ana tem esse perfil aqui também. É uma pessoa que, mesmo que goste e esteja numa fase assim que queria estar de romance com vocês, enfim, para aqueles que já estão juntos, mesmo assim ela tem algumas mágoas aqui, algumas coisas aqui que faz ela ficar na defensiva. Então, se você puxar uma cobrança, alguma coisa, pode ser que vocês entrem em discussão e briga. Mas essa pessoa, na verdade, ela vai querer ficar mais quieta durante essa briga do que falar, é mais no quesito se defender de você. É mais um comportamento de defesa. Que coisa, né? Mas vocês estão bastante preocupados aqui, tentando blindar essa relação aqui, para ninguém atrapalhar, ninguém se meter. Vamos ver aqui uma carta complementar. Fatores religiosos, né? Sua vida amorosa é influenciada por as suas crenças, a tua religiosidade ou a tua espiritualidade. Então, o que acontece aqui, Escorpião? Pode ser que as crenças de vocês dois, né? A religião que vocês têm ou a espiritualidade que vocês têm,
acabar atrapalhando esse casal aqui. Por exemplo, vamos supor que vocês sejam, tipo, vamos supor, é da macumba, vamos falar assim, né, no popular. Vamos supor que você é da macumba e essa pessoa aqui é evangélica. Já vai dar um pouco aqui de desequilíbrio, porque fatores religiosos acabam afetando, né? Sempre a pessoa mais de crenças mais tradicionais, né? Que pode ser você ou pode ser ela, enfim. Sempre a pessoa que tem a cabeça assim um pouco mais fechada, ou uma crença mais tradicional, ou mais formal, enfim, é sempre a pessoa que tem dificuldade de lidar com aquela outra pessoa que tem uma crença mais espiritualizada, pode notar. Então aqui mostra que questões de religião, espiritualidade, crenças em geral, é que muitas vezes acaba atrapalhando esse casal aqui. Às vezes não parece, gente, vocês nem estão sabendo. Aqui desconfie, fundo de baralho. Confie, essa situação está chamando por você, tenha fé. Ou seja, escorpião, tenta dar um voto de confiança para essa pessoa, no sentido que às vezes eu vejo que eu falei, né? Escorpião com uma cobrança muito grande, que está me traindo, não está me traindo, você estava onde? Está muito assim, dessa coisa do ciúme e controle aqui, né? E aqui eles estão pedindo, ó, confie. Essa situação está chamando por você, tenha fé. Ou seja, para evitar um pouco de briga, afastamento, aqui, desentendimento entre o casal, seria bom sim ter um pouquinho mais de confiança entre o casal, tá bom, escorpião? Essa é a dica que eles estão dando. Porque senão vai desgastar e o parceiro vai ficar muito nessa energia de autodefesa aqui. E vai se fechar, não vai se abrir tanto. Aqui mostra o parceiro mais fechado. Vamos ver o que vocês precisam mudar. Vamos botar aqui. Que coisa. O que vocês precisam mudar? Aqui tem algumas coisas de fundo de baralho, algumas coisas de karma rolando para alguns, ou algumas instabilidades, algumas coisas acontecendo aqui que influenciam. Por exemplo, você planeja a vida de um jeito, os teus planos é de um jeito, mas acontecem coisas que tiram um pouco as coisas do eixo, te fogem um pouco do teu planejamento, tá? Pode ocorrer, tá bom, escorpião? Então, por isso que às vezes pode causar, tipo, certo nervosismo, preocupação aqui para vocês, porque as coisas saem um pouco fora do planejamento. Mas aqui o comportamento que vocês precisam melhorar é, às vezes, a frieza, tá, gente? Porque aqui às vezes mostra que vocês, para ficar na defesa, que vocês, às vezes vocês se magoam alguma coisa, aí para ficar, por exemplo, se autodefender, vocês ficam frios. Escorpião é assim, é muito assim no 8 ou 80. É muito assim, ou eu amo ou eu odeio, sabe? Para quem sabe, estudou astrologia, enfim, escorpião é muito assim das emoções intensas, né? Ou eu te amo ou vou te odiar. E é um botão, gente, você gira assim, uma hora tá amando muito. E o mesmo botão de amar com intensidade é o de odiar com intensidade, é o mesmo botão do escorpião, né? Então, e quando o escorpião se magoa, se fecha. E quando o escorpião se fecha, ou percebe que a melhor estratégia é eu me resguardar aqui e observar mais, que isso é uma característica forte do escorpião, é quando o escorpião tenta desligar o emocional e ficar frio. Então aqui eles estão falando, ó escorpião, cuidado um pouco com o comportamento frio, tá? O que vocês precisam mudar aqui? Vocês querem realizar as coisas, mas às vezes esse foco, né, ou essa frieza, ela te deixa com a cabeça muito rígida, tá? Então, cuidado com a rigidez de pensamentos, tá? Ou essa frieza, esse calculismo aqui, porque às vezes podem fazer mal para vocês mesmos, ou às vezes até atrapalha um pouquinho aí o que vocês estão planejando e fazendo, tá? Cuidado com o excesso desse comportamento. Ó, caiu uma carta aqui. Sim, é exatamente isso, ó. Quando vocês são frio calculistas demais, ou vocês começam a ficar com a cabeça muito rígida, né? Muita obsessão, muita rigidez de pensamento, isso faz com que vocês tomem as piores decisões possíveis ou as piores atitudes e acabar levando vocês ao fracasso, tá? Então, o que eles estão pedindo? Que vocês tentem ser pessoas mais flexíveis. Porque a falta de ser uma pessoa flexível, a falta de flexibilidade de pensamento e comportamento é que leva vocês ao fracasso, tá bom? Chega de rigidez, a rigidez está até atrapalhando, tá bom, escorpião? Ó, alguma coisa vai ficar em espera aqui.
Ou é vocês que quando entram nesse comportamento rígido aqui, fica parado, mas observando, como eu falei. Ainda mais quando a roda do destino está girando e as coisas se mostram muito altos e baixos, onde você não tem controle do que está acontecendo. Aí é como você parasse e desse um tempo e ficasse mais observando do que falando. É estratégia, né, Escorpião? Mas cuidado com essa rigidez, é o que eles estão pedindo aqui, cuidado com a rigidez. Seja mais flexível para lidar com os assuntos. Para você, digamos assim, saber sair dessas situações da melhor maneira possível. A flexibilidade vai te ajudar. E vocês precisam fazer a transformação, lembre só, tá? Vamos ver aqui uma mensagem extra para Escorpião. Mensagem extra para Escorpião, por favor, espiritualidade. Já caiu aqui. Vamos ver o que saiu no fundo do baralho. Abra novos caminhos. Você tem potencial e está deixando escoar as oportunidades. Está perdido no mundo pequeno que sua mente criou. A rigidez de pensamento, gente, tá? Cuidado com essa rigidez de pensamento, porque essa rigidez de pensamento faz com que você não mude no momento que precisa mudar, você não muda e precisa mudar. Aí você não muda e a tua saúde fica ferrada. Aí você não muda de comportamento e isso vai desgastando o relacionamento, entendeu? Então eles estão dizendo, ó, abra novos caminhos, você tem potencial e está deixando escoar as oportunidades. Está perdido no mundo pequeno que sua mente criou. Então, qual que é a dica aqui? Flexibilidade. Flexibilidade de pensamento. Tua mente precisa ficar menos assim, rígida possível, enfim. Aguarde que o momento oportuno virá trazendo o que você deseja, tá bom, Escorpião? Seja estratégico. No momento certo, as coisas certas acontecem. Tudo tem o seu momento, tá bom? É o tempo da espiritualidade, como dizem. E não quando a gente realmente quer e deseja. E por que ele está dizendo isso? Por causa dessa carta aqui, ó. Essa aqui é a carta da paciência. Então, isso aqui, ela caiu no profissional, ó. Aguarde que o momento oportuno virá trazendo o que você deseja. Então, quem quer trocar de emprego, que está enchido desse aqui, quer fazer umas trocas, como eu vi aqui, esse momento não é o melhor. Espera que o momento certo ainda vai chegar, tá bom? Aguarde, saiba ser flexível, tá? E tenha paciência, como eu tô pedindo aqui. Tá bom, Escorpião. Muito obrigada pela companhia de vocês. Até a próxima e tchau.